três círculos de mesmo raio R estão inscritos em um círculo maior de raio R, tocando-se entre si tangencialmente, como na figura abaixo. Determine o valor de R em função de R. Bom, nós temos aqui então três circunferências de raio R, R minúsculo, né? Vamos chamar de Rzinho, e a outra de um R maiúsculo, que eu chamei ali no enunciado de Rzão. E aí a construção que vai nos ajudar nesse caso, eu vou fazer aqui, é o triângulo formado pelos centros, com os vértices no centro das circunferências menores. Então, ao ligar esses vértices, esses centros 2 a 2, nós temos aqui, ligando dois centros das circunferências menores, agora tomando aqui outros dois centros, e finalmente, primeiro com o último, nós temos um triângulo equilátero de lado 2R. Então, cada lado aqui desse triângulo é a soma de dois raios das circunferências menores. É um triângulo equilátero de lado 2R. E aí, pela simetria da figura, não é difícil observar que o centro da circunferência maior, que eu estou desenhando aqui um ponto, é o centro do triângulo, que está à mesma distância de cada um dos vértices. Então, o centro do triângulo, que coincide com o centro da circunferência maior, é tal que, se nós traçarmos um dos raios passando pelo vértice desse triângulo, um dos vértices desse triângulo, vou construir aqui, o raio da circunferência maior, passando por um desses vértices, é tal que esse raio ele representa a soma de dois segmentos, que vai do centro até o vértice, e depois do vértice, que é o centro do triângulo menor, até a borda da circunferência. Então vamos dar nome a esses pontos, para ficar mais fácil aqui de observar. Vamos chamar esses pontos de A, B e C. Bom, então o que acontece é que AC é o raio da circunferência maior. É o valor de R. AB, por sua vez, é o raio da menor, R. A questão toda é BC, porque observe que se nós somarmos AB com BC, nós temos o segmento AC. E aí está amarrado, nós conseguimos de alguma forma relacionar os raios dessas circunferências. Mas a questão é, quanto vale de B até C? Bom, BC é parte da altura do triângulo. Se nós continuássemos traçando aqui de B até a base do triângulo, nós teríamos a altura do triângulo equilátero, formando aqui, porque observe que o segmento que vai de B até na base, se eu chamar esse ponto onde bate na base de um ponto D, BD seguramente é mediana, porque dividiu a base aqui ao meio, Rzinho e Rzinho. Só que num triângulo equilátero, a mediana coincide com a altura, que coincide com a bissetriz. Então esse segmento, BD, ele é altura, mediana e bissetriz. E BC está contido nesse segmento. Então, lembrando que a altura de um triângulo equilátero, vou escrever aqui, BD, a medida da altura de um triângulo equilátero é a medida do seu lado, que aqui é 2R, o lado do triângulo, multiplicado por raiz de 3, dividido por 2. Ou seja, nesse caso vai ficar 2R, raiz de 3, dividido por 2, ou simplesmente R raiz de 3. Essa é a altura do triângulo equilátero que foi construído. Se nós tomarmos do centro do triângulo até o vértice, isso é uma propriedade importante, do centro do triângulo equilátero até o vértice, ou seja, BC, nós temos 2/3 dessa altura. 2/3 de R raiz de 3. Multiplicado por R raiz de 3. Por quê? Porque o ponto C, que é o centro do triângulo, ele é particularmente o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas.
E vale lembrar que do baricentro até o vértice, nós temos um segmento que vale 2/3 da medida da mediana, que nesse caso a mediana coincide com a altura. Então, como a mediana coincide com a altura, a medida da mediana sendo igual a R raiz de 3, que é o que nós determinamos, a medida do centro até o vértice corresponde a 2/3 desse valor. Então, 2/3 de R raiz de 3, simplesmente 2R raiz de 3 sobre 3. E se nós tomarmos esse valor BC, que é 2R raiz de 3 sobre 3, e somarmos com o valor Rzinho, que é o AB, essa soma vai ser igual ao raio da circunferência maior, que no caso o AC, que é o Rzão. Então observe o que foi feito. 2R raiz de 3 sobre 3 é o BC. Rzinho é o AB e Rzão é o AC. Se nós somarmos BC com AC, nós teremos, se nós somarmos BC com AB, nós teremos AC. Então, agora nós conseguimos amarrar ou relacionar de alguma forma os raios das duas circunferências. Então agora, para obter a resposta, porque o que o problema pede é o valor de Rzinho em função de Rzão, nós temos que isolar o Rzinho nessa equação. Observe que o que está isolado nesse momento é o Rzão. Nós temos que isolar o Rzinho. Então aqui para isolar, nós vamos começar multiplicando tudo por 3, que aí cancela essa fração, onde nós temos que 2R raiz de 3 mais 3R's, Rzinho, é igual a 3Rzão. Multiplicando dos dois lados por 3. Então primeiro cancelou aqui o 3 do denominador, mais 3Rzinho é igual a 3Rzão. Colocando agora Rzinho em evidência, nós temos Rzinho, que multiplica 2 raiz de 3 mais 3, igual a 3Rzão. E agora, passando 2 raiz de 3 mais 3 dividindo, então nós temos, agora sim, isolando o Rzinho, igual a 3Rzão, dividido por 2 raiz de 3 mais 3, que é então a resposta. Mas observe que o denominador dessa fração é um número irracional, 2 raiz de 3 mais 3, e aí se você quer obter essa resposta racionalizada, que é muito comum, por exemplo, se for uma questão de múltipla escolha, provavelmente as opções vão vir com as alternativas já racionalizadas, aqui nós teríamos que multiplicar essa fração por uma outra fração, o denominador precisa ser multiplicado pela diferença, 2 raiz de 3 menos 3. E aí, para ter o mesmo resultado, multiplica numerador e denominador pelo mesmo número. E aí, nesse caso, nós teremos Rzinho igual, vou escrever aqui, 3Rzão, que multiplica 2 raiz de 3 menos 3, aqui eu vou deixar só indicada a conta, e o denominador vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 2 raiz de 3 vai ficar aqui 2 raiz de 3, vou fazer um rascunho aqui ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Quando nós multiplicarmos 2 raiz de 3 mais 3 com 2 raiz de 3 menos 3. Esse é um produto notável. Ao multiplicar termo a termo, nós vamos obter o quadrado de 2 raiz de 3 menos o quadrado de 3. O quadrado de 2 raiz de 3 é 12. Porque é 4, 2 ao quadrado, vezes 3, que é raiz de 3 ao quadrado. 4 vezes 3, 12. Menos 3 ao quadrado, 9. Ou seja, essa diferença é igual a 3. Então, ali, no caso, o denominador vai ficar igual a 3. E aí, simplificando 3 do numerador e do denominador, então nós temos que Rzinho é igual a Rzão, que multiplica 2 raiz de 3 menos 3, que é então a resposta.